Eu fui induzido a vir esta noite aqui para fazer o cerimonial de uma empresa que está se instalando em nossa cidade. E para essa mentirinha, que eu terminei adorando, né, por causa da homenagem, o Carlos Lee me passou todos os detalhes da empresa, para que eu fizesse o roteiro do cerimonial, como sempre faço. O menor que seja, eu faço sempre o roteiro do cerimonial, que começa com boa noite, bom dia, boa tarde, até o encerramento. Aqui. E estou aqui, vou dar ele depois, com o roteiro do cerimonial que eu fiz para a inauguração. Nem sei hoje se existe a empresa. É verdade, isso é verdade? Ah, sim. A Bracentro, uma empresa que vai se instalar aqui, tem o nome dos proprietários, Carlos Soares e Carlos Soares Filho, Dona Neuma, mulher do Carlos Soares pai, e tudo isso. Então, vim com ele de carona. Minha mulher sabia da história, não deixou escapar absolutamente nada. Quando eu entrei naquela porta e que vi o banner, sinal, parabéns ao designer que fez essa minha charge. Tá ótima. Meu nome dele é Rui. Rui só fez dizer que é um designer que trabalha com a gente. Não quer que o rapaz apareça. E foi aí que eu percebi que havia uma trama. E aí caiu a ficha, não teve mais jeito, já fui entrando aqui, recebendo os cumprimentos de todo mundo. E quanta gente! Alguém disse aqui nos pronunciamentos a respeito do extrato social que está hoje aqui. Aqui nós temos representantes de todos os segmentos por onde eu transito. Quer como jornalista, radialista, homem de televisão. Eu só não consegui entrar ainda nesse negócio de blog, mas não tenho nada contra. Hora dessa eu entro ainda. E também na área de cerimonial. Então, ao ver tanta gente aqui, tantos abraços, acho que fiz fotografia com todo mundo, né? E disse logo na chegada também que eu não vou chorar, porque eu sou macho. Esses machos todos, mas de brincadeirinha, não vou chorar. Mas a emoção, a gente fica rouco, a gente, porque tenta se controlar. Então, de ver essa homenagem, porque fazer 50 anos realmente não é fazer 50 dias. Chega para lá, Pedro. E todos os pronunciamentos que tiveram aqui, eu captei alguma coisa de todos eles que me fez fazer uma viagem nesses 50 anos de história, não é? Desde o começo, eu não sei se o Geraldo Borges Santos ainda está aqui, não é? Responsável por tudo isso é ele. Foi com ele que tudo começou, em 14 de abril de 1963. Ele era narrador esportivo na Rádio Clube e o repórter da rádio era Leovaldo Almeida. Leovaldo resolveu ir ao Rio de Janeiro tentar um emprego melhor no Rio de Janeiro e de lá telefonou dizendo que tinha arranjado um emprego que não voltava mais. Aí o Geraldo, que era, as famílias eram muito ligadas às nossas famílias, o Geraldo, e fomos colegas de colégio, o Geraldo disse: rapaz, você está sempre lá na desportiva, entendeu? Vamos tentar fazer isso e tal. E aí eu fui cheio de medo, e a minha estreia foi exatamente num dia chuvoso de 14 de abril de 1963. Pegando um microfone sem fio, naquela época eu tinha microfone sem fio. Um microfone PEB sem fio. E combinei com os 3 jogadores da seleção de Itabuna, era um jogo de seleção de Itabuna e seleção de Alagoinha.
onde a seleção de Alagoinhas veio colocar faixas na seleção de Itabuna pelo tricampeonato conquistado pela seleção. E naquela oportunidade eu combinei com Tombinho, Santinho e Luiz Carlos. Vocês que falam melhor, eu vou entrevistar vocês. Eu faço uma pergunta e vocês disparam falando. Só que eu me esqueci de um pequeno detalhe, de que na hora que eu encerrasse a entrevista com um, eu tinha que continuar falando até chegar o outro. Eu desligava simplesmente, ficava aquele buraco na transmissão. O Geraldo entrava lá na cabine, enchia linguiça e tal. Então essa foi minha estreia, além de me ensopar, né, por causa da chuva, foi essa minha estreia onde eu cometi todos os erros que um neófito naquela profissão poderia cometer naquele dia. Então foi o Geraldo o responsável por tudo isso. E o resto é uma história mais ou menos, digamos assim, contemporânea, em que muitos de vocês aqui conhecem, né? Eu comecei em rádio, mas eu já tinha uma experiência em jornal estudantil, no Colégio Divina Providência, viu, Sônia? Divina Providência, de tanta saudade. Já tinha experiência, nós tínhamos lá o jornal O Fogo, e Sônia era do jornal A Água, porque disse que a água era para apagar o fogo, era para apagar o fogo. Então nós tínhamos uma experiência, jornalzinho mimeografado, em que nós mimeografávamos o fogo na associação comercial, escondido, porque lá a gente usava o álcool, o mimeógrafo e o papel da associação comercial. E aí imprimíamos o jornal lá, em mimeógrafo, distribuímos no Colégio Divina Providência. Essa é a minha experiência. Aí quando comecei em rádio, aí disparou rádio, clube no começo, depois fomos para a Rádio Jornal, quando estava se propondo a modificação da programação da Rádio Jornal, que começou com uma programação muito fechada, para tornar a programação mais eclética. E aí Edson Almeida foi convidado para reprogramar a emissora, que só tocava uma música, dava a hora certa e dava uma notícia, né? Então, e tinha os 6 melhores locutores, talvez os que já passaram pelo Rádio Itabuna, né? Os mais antigos haverão de se lembrar. Noel Santana, Hélio, Espínola, né? Mas gente da melhor qualidade. Mudava de locutor, parecia que não tinha mudado, era a mesma voz. Depois fomos para a difusora, onde fiquei mais tempo, uns 3 anos, até que passei num concurso público do Brasil, fui para Caetité, de Caetité vim para Ubaitaba. Aí quando eu já estava mais perto daqui, em Ubaitaba, terminei voltando à Rádio Jornal. E na Rádio Jornal fui trabalhar novamente com Geraldo, né? E aí acontece um fato que eu quero talvez pela primeira vez contar isso publicamente. Se há algum responsável pela pontapé inicial da construção do nosso estádio Luiz Viana Filho, este alguém chama-se Geraldo Borges Santos. Chegou para mim, eu estava de férias, ele chegou para mim e disse: Ramiro, o doutor Bernardo Spector, Sônia conhece muito bem, o doutor Bernardo Spector está dando dinheiro para todo mundo construir estádio no interior. E aqui a gente já começou um estádio, na época de Félix Mendonça, e o estádio está parado. Aí eu disse: vocês não querem ir a Salvador fazer uma entrevista com o doutor Bernardo Spector? Aí me mandei, combinei daqui, liguei para o doutor Félix em Salvador, e ele marcou entrevista com a CM e com o doutor Bernardo Spector. No dia que cheguei lá, a CM precisou daquelas viagens urgentes, ir para Juazeiro, aí não pude fazer a entrevista com ele, mas fui fazer com o doutor Bernardo Spector. Fui atendido imediatamente. Na hora que eu cheguei lá com um cartãozinho de Félix, parou tudo para me atender. E aí eu fiz uma entrevista com ele, e ele disse: não foi dinheiro para Itabuna porque nunca pediram. Da própria Tebasa, que era Telefones da Bahia, SA,
passei a gravação do programa na Rádio Jornal. Geraldo mandou a Frânio Andrade, que era o gestor da ADEI, para ouvir essa coisa. No mesmo dia, a Frânio juntou todas as plantas, viajou para Salvador e no outro dia já tinha entrevista com o Bernardo Spector. E daí saiu 1 milhão que permitiu colocar o estádio no estado em que está até hoje, com pequenas modificações. Então, muitos donos da ideia apareceram, mas foi Geraldo, com uma pequena participação minha, que arrancou esse dinheiro. Claro que pelas injunções políticas, na hora da assinatura do convênio, pegaram um deputado daqui da região, um deputado tabanense, o deputado Paulo Nunes, para assinar o convênio, e a coisa terminou ficando parecendo que foi Paulo Nunes que não moveu uma palha, mas que tinha feito aquilo. Então, essa história eu estou contando hoje publicamente pela primeira vez, para que se faça justiça a quem realmente deu esse pontapé inicial para a coisa. Depois vieram outras histórias. Copa do Mundo é aquilo que a Dervan já contou aqui. Liguei para ele de Salvador: o pessoal de Feira de Santana está querendo que a gente ceda um repórter da Rádio Clube para ir para lá, porque o repórter de Feira de Santana é muito novo. E disse que eu já sou experiente e tal. Pronto, aí Geraldo disse: pode fazer. A Dervan disse: pode fazer. Eu devia cair dinheiro para a gente patrocinar essa nossa ida lá, como é que vai ser? Ele disse: não, deixa que a gente se vira. A gente botou 13 patrocinadores para custear minha ida para a Espanha, naquela época.